Boa noite. Assustei você? Assustei, né? Desculpa. Que alegria estar aqui, hein? Que privilégio, fico feliz pela oportunidade e pretendo retribuir o carinho, o amor e a maneira como tão gentilmente estou sendo recebido nesse lugar, com algumas coisas que Deus tem colocado no meu coração, que são algumas canções. Espero que elas encontrem ocasião na sua vida, na sua alma, e que todos nós saímos daqui com a certeza de que fomos visitados por Deus. Amém? Amém. Vamos lá.
Conferindo a afinação, para a gente não ter dor de ouvido, né? Vocês sabem que o grande prazer, um dos grandes prazeres que eu tenho em cantar, é a certeza de que nós não temos condições de discernir o resultado. É a certeza que eu tenho de não discernir o resultado daquilo que eu faço, né? Quando você toca uma música, quando você canta, quando você traz alguma coisa para as pessoas, você tem a certeza de que você não tem controle sobre aquilo. Durante muito tempo eu tinha uma coisa muito ruim em relação às pessoas que às vezes não entendiam o que eu estava querendo dizer numa música. Isso é uma grande arrogância, porque a beleza disso tudo reside no fato de você não controlar, né? Você não saber o que Deus faz com aquilo que você faz. Porque afinal de contas o vento sopra onde quer, né? Faz o que quer, fala do jeito que quer, usa os caminhos que quiser, e você só é um veículo, você só é meio, né? Passa por você e chega em alguém. Só que essa necessidade que nós temos de racionalizar todas as coisas, ela é fruto de um grande período da nossa história, um grande período da nossa vida, da história da humanidade, que coloca o homem no centro da aferição de todas as coisas. E nós vivemos num tempo em que, teoricamente, nós estamos diante de uma ruptura com isso. Só que esta ruptura também é uma ruptura enganosa, porque o que está no centro hoje não é mais a racionalidade humana, mas é a subjetividade produzida pelo homem. Então essa subjetividade hoje está no centro. De modo que as coisas que antes eram imperativas e que nos davam norte, coesão, e que nos davam sentido, elas estão se perdendo a cada dia mais. A cada dia mais elas se perdem. E a música que eu vou cantar fala um pouco disso. Fala sobre a descoberta do prazer através da revelação, né? O prazer do existir, o sentido da existência não está na minha capacidade de racionalização das coisas que me são externas, e também não está nas subjetividades que eu produzo, mas está na certeza de que algo me é revelado. É isso. Vou viver sem escolher um caminho pra seguir. Ergo as mãos pra agradecer tudo que não recebi. E embora falte luz, vou ver o céu se abrir. Oh, graça que seduz a quem só quer subir e viver para ver tua justiça e poder, o prazer do existir revelado no ser. Para ser não basta ter e palácios construir, a poder para exercer, com espinhos pra ferir. É hora de seguir. Chegou a minha vez de ir até o fim.
e poder, o prazer do existir revelado no ser. Cante. Vou viver para ver tua justiça e poder, o prazer do existir revelado no ser.
Tem um verso na Bíblia que eu gosto muito. Em Eclesiastes 3:11, diz assim: tudo fez formoso em seu tempo, porém pôs no coração do homem a eternidade. Muito embora este não tenha revelado nem o princípio e nem o fim de tudo que fez. Há um tempo atrás eu escrevi uma música para um amigo meu, e essa música chama-se Princípio e Fim. E essa música, de certa forma, ela é uma extensão dessa que eu vou cantar para vocês. Poucas pessoas sabem disso, mas as duas músicas têm um prosseguimento, uma sequência, né? E eu queria poder cantar para vocês essa canção que eu gosto tanto. É que a gente sofre tanto por tudo que se desfaz. O infinito é tão distante, pra frente ou para trás. O tempo, Deus infinito é o dono de tudo, mas chegará o tempo em que eu não morrerei. Jamais, jamais, e o tempo me deixará em paz, em paz. O antes e o depois não existem mais. O infinito é quantidade para quem olha para trás, mas também é virtuosidade
eu tenho começado a me apresentar em vários lugares e uma das recomendações que eu recebi é eu começar a cantar as músicas que as pessoas conhecem, que são minhas e que às vezes não sabem que são minhas e que outras pessoas gravaram, né? E é muito bom você poder compartilhar também aquilo que você escreveu e que não vai entrar no teu setlist de carreira e que é sempre legal você poder dar para alguém, algum cantor, algum intérprete, né? Essa música ela tem uma história bem interessante. Ela me foi pedida numa situação em que eu não queria escrever, né? Eu tenho uma dificuldade muito grande de escrever por encomenda. Porque o meu processo de escrita é muito lento, muito moroso, eu demoro muito para escrever e mesmo assim ainda não sai do jeito que eu gosto, né? E aí você fica entre a cruz e a espada, né? Tipo, eu mando a música do jeito que está e depois me arrependo, ou não mando e deixo uma pessoa triste comigo porque eu prometi a música. E eu tenho um outro sério problema. Normalmente, quando as pessoas pedem a música por encomenda e eu não entrego, e quando elas começam a me cobrar, a minha tendência natural é mentir o tempo inteiro. Era para ser uma piada isso. E aí, eu não sou bom, né? Eu dou para perceber, né, Mucão? Não, eu sou bom. E eu geralmente começo a mentir reiteradamente, o tempo inteiro. A pessoa me pede, canta um pedacinho então. Eu falo, já tem um refrão. Canta um pedaço, eu falo, é surpresa e tal. Horrível, é uma coisa horrível. E eu tenho uma facilidade terrível para mentir, né? E eu falei, cara, eu tenho que parar com esse negócio de ficar prometendo música para os outros. O Saldiva ficou correndo ali. Se arrependeu de deixar eu falar, né? Mas essa música vem nesse contexto, num contexto em que eu não queria presentear, não queria dar música e tal. E Deus me deu a graça de escrever essa canção. E essa música, nossa, tem alcançado tanta gente, foi uma grata surpresa. E eu queria dividir ela com vocês. Acho que só falta ficar afinado. Aí vai ficar bonito demais, assim, vai ficar incrível. A culpa é do Dick, porque ele que fez a luthieria dessa guitarra, ela não está afinando. Eu queria aproveitar que a gente está nesse momento, eu queria apresentar os meninos que estão comigo aqui. Eu quero apresentar o Mucão, bateria. Um salve de palmas para ele. Força, Os meninos são feinhos, mas são gente boa pra caramba. Aí, Eliseu, por favor. Eliseu. E mais conhecido como Dick, Felipe Dick. Está me acompanhando hoje. Uma elegância de pessoa, gente fina demais, diferente dos outros rapazes. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Você conhece? Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. Você confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo seja o teu nome, teu santo nome.
todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, amém. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos mais uma vez a uma celebração do IBAB Jovem. Obrigado, Felipe. Obrigado toda a banda, exceto o Mucão. Vocês sempre são muito bem-vindos aqui entre nós. E essa tem sido uma noite muito especial. Então, muito obrigado. O Felipe ainda vai cantar mais algumas, mas incrível. Obrigado, obrigado, obrigado demais. Essa é a nossa última celebração de 2017 do IBAB Jovem. Última celebração dessa nossa série Pontes, que nós caminhamos durante todo esse ano de 2007, tentando refletir, tentando praticar, tentando entender um pouco mais como não apenas pensar, mas como viver pontes a partir de nós. E sábado que vem nós não teremos, porque tem um feriado. No outro sábado, dia 25 de novembro, será o nosso encontro de encerramento, uma grande festa, onde todos vocês são convidados e convocados a participar, a convidar os seus amigos, familiares, dia 25 de novembro, às 19h30, aqui nesse auditório, com convidados especiais. Todos vocês serão muito bem-vindos. Mas como última celebração, como último encontro desse ano, é uma alegria receber o Felipe e todo esse time, e também é uma alegria ter a presença do nosso pastor Ed René, uma pessoa que nos abençoa estando aqui, mas não apenas aqui, e eu sempre digo que é uma pessoa que sempre nos joga nessas pontes, nos empurra, e não apenas empurra, mas vai à frente. Então, eu queria convidar o pastor Ed que vem aqui à frente. Peço que você receba com muita alegria. E sempre bom tê-lo aqui. Então, seja bem-vindo. Até porque a casa é sua, mas seja bem-vindo. Bem-vindo todo mundo, exceto o Mucão. Exceto o Mucão. É o Mucão. Valeu. Boa noite para todos, a graça e a paz de Jesus. É sempre bom mesmo estar aqui, falar sobre pontes, então, muito mais. Eu queria começar fazendo um exercício, para vocês me ajudarem. Pensa um gênio, assim, da história da humanidade. Gênio. Tipo assim, padrão FIFA, não. Gênio padrão quem? Albert Einstein. Tipo, fora Einstein. Mucão. Gênio Mucão. Quem mais? Pensa aí um gênio. Leonardo da Vinci. Platão. Mozart. Beethoven. Freud. Felipe. Karl Marx. O Carlos Marcos. Hoje em dia é bom você falar Carlos Marcos. Quando você estiver por aí, você fala, meu amigo Carlos Marcos. Aí você não toma pau. Se falar Karl Marx, fica complicado. Fala Carlos Marcos. Quem mais? Quem? Sócrates. Sócrates, do Timão? Não. Sócrates, o filósofo, claro.
Newton. Jesus. Roubou no game, mas tudo bem. Quem? Machado de Assis? Por aí vai, né? Interessante. Ninguém falou Paulo. Paulo. Cara, assim, eu acho o Paulo um dos maiores gênios da história da humanidade. Paulo de Tarso, São Paulo, a nossa cidade tem o nome do cara, inclusive. Eu acho que Paulo é um dos maiores gênios da história da humanidade, sem dúvida alguma. Não deve absolutamente nada a nenhum desses caras que foram citados agora. Nada, absolutamente nada. Eu diria que sobra. A genialidade de Paulo sobra. Talvez a gente possa dizer assim, pô, mas o cara era genial, mas ele recebeu revelação do Espírito Santo. Beleza, mas o Espírito Santo, para se revelar da maneira como se revelou através do apóstolo Paulo, o Paulo tinha que ter alguma coisa. E talvez você vai dizer assim, bom, ele foi formado para tanto. Ok, vamos pegar todas as variáveis que possam diminuir, atenuar a nossa impressão, assim, da gente ficar impressionado com a genialidade de Paulo. Ele ainda continua genial. Por que eu digo isso? Porque nós não teríamos o Ocidente sem Saulo de Tarso, sem apóstolo Paulo. Nós não teríamos o mundo ocidental, nós não teríamos a cultura ocidental, nós não teríamos isso, para bem e para mal. Isso que nós chamamos cristianismo não existiria sem Saulo de Tarso, sem o apóstolo Paulo. Paulo é o cara que faz a síntese, mais precisamente é o cara que faz a ponte entre o judaísmo e toda a tradição judaica, os pelo menos 4.000 anos da tradição do povo de Israel. Ele faz a ponte dessa tradição judaica com toda a cultura romana da sua época e a lei romana, o conceito de Estado, o conceito de lei no direito romano, que inclusive é a base do direito até hoje. E Paulo faz também a ponte com a filosofia grega. Paulo dialogou em igual condição com todos os filósofos do seu tempo e era um cara que certamente conhecia Sócrates, Platão, seus discípulos e tudo mais. Paulo fez a ponte entre o mundo judaico, o mundo grego, o mundo romano. É muito interessante quando você pega Atos capítulos 22 e 23, mostra que Paulo está chegando em Jerusalém depois de tocar um horror geral. Paulo toca um horror geral como? Desde o capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos, a história de Atos dos Apóstolos é Paulo e seus companheiros, as viagens missionárias de Paulo, as igrejas que Paulo plantou, ele sai plantando igrejas, ele volta para confirmar as igrejas, ele estrutura as igrejas, ele elege liderança nas igrejas, depois ele manda epístolas para todas as igrejas, ele orienta doutrinariamente, organizacionalmente, ele orienta espiritualmente essas comunidades, e são essas comunidades e essas comunidades cristãs espalhadas que penetram o Império Romano, e os historiadores depois vão dizer que foram os cristãos que comeram pela base o Império Romano. A estrutura romana imperialista daquela época vem a ruir por causa do cristianismo, o cristianismo que é traduzido pela mente, pelo coração, pela vida desse cara que nós conhecemos como apóstolo Paulo. Isso é tão forte que o imperador romano, ele se vê na seguinte situação:
ou ele se converte ao cristianismo, ou o cristianismo atropela o Império Romano. Eu não acho que isso é um exagero, a conversão de Constantino, lá pelo 300 e pouco da era cristã. Eu não sei se é uma conversão genuína ou se é um golpe mais de um imperador querendo se perpetuar no poder, e ele adere a essa força que está comendo pelas bordas e solapando as bases do seu império, e isso tudo tem Paulo por trás. É muito bonito quando você vê ali, depois que Paulo toca o horror geral, tanto na Palestina de então, em Jerusalém, entre os judeus, depois ele, nas suas viagens, vai para a Ásia e chega em Roma para ser julgado, o cara é levado em Roma, ele apela para falar com o imperador, e ele vai levado para Roma para ser julgado. Mas os capítulos 22 e 23 de Atos é muito legal, porque ele chega em Jerusalém e ele é capturado pelos líderes judaicos. E aí, quando ele vai falar com os líderes judaicos, os caras começam a bater nele, bate sem escrúpulo algum, bate com vontade. Aí chegam os soldados romanos prendem o Paulo e vão levá-lo para a fortaleza de Antônia. Quando ele está a caminho da fortaleza, ele fala com o soldado, e o soldado fala para ele fala assim, pô, deixa eu falar com os caras aí, deixa eu me explicar melhor. Agora, porque o Paulo estava apanhando geral. Aí o soldado romano tira ele do meio da multidão, leva para a fortaleza de Antônia, e quando ele chega na escadaria, que ele já está seguro, já está meio a salvo, ele vira para o soldado romano e diz assim, pô, deixa eu falar com os caras. Quero falar para eles. E o soldado vira para ele e fala, você fala grego? E fica espantado que Paulo fala grego. Aí ele fala, claro que eu falo grego. Tipo, é óbvio que eu falo grego, porque eu cresci em Tarso. Eu cresci aos pés de Gamaliel. Pensa um gênio grego da época, pensa uma cultura grega viva da época, é Tarso. É ali que Saulo cresce, é Saulo de Tarso, depois vira Paulo. Então ele fala em grego, aí os caras se surpreendem que ele fala grego. E na hora que ele vai falar com os caras que estavam batendo nele, toda a multidão judaica ali, o sinédrio, os caras, e ele começa a falar, ele manda um aramaico da escada. E quando ele fala em aramaico, todo mundo fica em silêncio e fala, pô, o cara fala aramaico. Aramaico era a língua que era tipo, não era hebraico. Hebraico o pessoal falava, mas o aramaico era da raiz mesmo, hebraico raiz, assim, tipo. Então o Paulo manda um hebraico, manda um aramaico, que era, por exemplo, a língua que Jesus falava com seus discípulos. Muito provavelmente Jesus ensinou o Pai Nosso em aramaico. Jesus pregou boa parte do Sermão do Monte, quando você pega os aforismos de Jesus, o que a mão direita dá, a esquerda não deve saber, e vice-versa e tal, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Quando Jesus manda as suas frases assim de efeito, ele manda quase tudo em aramaico. E o sermão do Pai, a oração do Pai Nosso, muito provavelmente é aramaico. Aí o Paulo lá da escadaria manda um aramaico. Aí os caras do Sinédrio, o tribunal religioso judaico, segura a onda. Aí ele fala, e a turma manda pedra para cima dele, ninguém quer saber de nada. Aí os soldados recolhem o Paulo e vão prendê-lo na fortaleza de Antônia. Aí ele vira para o soldado e diz assim, parou? É possível prender um cidadão romano antes de ser julgado? Aí o soldado fala, pô, tu é cidadão romano? Eu paguei muito para adquirir o meu direito de cidadania romana. Ele falou, eu tenho por direito de nascimento mesmo. Eu nasci. Eu não estou entendendo direito. Tu é grego, tu é judeu ou tu é romano? Ele falou, então, estou aí. Sou isso aí. E eu quero falar com o imperador porque eu tenho direito de apelar. Eu quero ser julgado pelo Supremo. É mais ou menos isso que ele manda, e ele vai para Roma para ser julgado. Então, Paulo, ele está nesse... Ele não é um cara apenas poliglota, porque ser poliglota é você falar vários idiomas. Ele é um cara multicultural. Porque quando você lê o Novo Testamento e as epístolas de Paulo, ele não apenas escreve em grego, e não apenas escreve em aramaico.
ele conhece profundamente a estrutura de pensamento, a cosmovisão da cultura romana, e ele escreve a carta aos Romanos fundamentando toda a teologia da justificação, o tribunal, Jesus o nosso advogado, Deus o juiz, o diabo, o Satanás, o promotor que fica acusando. Ele constrói essa figura, isso é o direito romano. Ele conhece essa mentalidade. Mas quando ele está, por exemplo, lá em Atenas ele manda os poetas gregos, ele cita os poetas gregos. Ele já não está mais dentro da cultura romana, ele está com os gregos, e ele cita fluentemente os poetas. Ele discute nas suas cartas com as escolas filosóficas gregas, os epicuristas, ele discute com os agnósticos, e com os agnósticos não, perdão, com os gnósticos de sua época. Então o cara manja de filosofia, ele entende essa dualidade do platonismo, corpo, espírito, o homem natural, o homem espiritual, as coisas da terra e as coisas do céu. Isso é linguagem platônica, o cara manja de filosofia. Ao mesmo tempo, quando ele é chamado a se explicar no Sinédrio, ele diz assim, eu sou da tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim é uma das duas remanescentes. Quando divide o reino, Absalão e Roboão, depois da morte de Salomão, 10 tribos vão embora com Roboão e Jeroboão. 10 tribos vão embora com Jeroboão e ficam 2, Judá e Benjamim, no sul. E Jesus é o leão da tribo de Judá. Saulo de Tarso é da tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim era tão fera que a formação de guerra de Israel era em triângulo, assim, eles iam em triângulo. E a primeira tribo que ia na ponta do triângulo era a tribo de Benjamim. E o grito de guerra de Israel no campo de batalha era: atrás de Benjamim, ó Israel. Então, quando o cara diz assim, eu sou da tribo de Benjamim, ele está colocando na mesa uma carta bem pesada. Aí ele diz assim, eu sou fariseu. Pensa um grupo judeu, religioso, ortodoxo e radical. Fariseu. Segundo a lei, sou fariseu. Então, eu sou da tribo de Benjamim, sou fariseu. Pensa um cara que é judeu pra cacete. Então, sou eu. Mas, ao mesmo tempo, eu sou romano também. Mas, ao mesmo tempo, eu sou grego também. É esse cara, o Paulo, que constrói isso que nós hoje chamamos de cristianismo. E é um cara que fez todas essas pontes. E isso é um grande desafio para nós. E nos tempos em que nós estamos vivendo, esse é um grande desafio. Porque não dá para você fazer ponte conhecendo um mundo só. Você vai se machucar e você vai se perder. Que eu acho que é o que está acontecendo hoje. A turma não está fazendo ponte, está atravessando ponte para tocar o horror do outro lado. Por quê? Porque não entende nada do que está acontecendo do outro lado. Eu posso sair aqui do meu mundo e tocar o horror do outro lado. Porque eu conheço o meu mundo, mas eu não conheço nada desse mundo. Eu saio do mundo judeu, judaico, e venho para o mundo romano, taco fogo em Roma. Por quê? Porque eu não sei o que é Roma. Eu não sei encontrar em Roma os pontos de diálogo. Eu não sei encontrar em Roma as referências comuns. Eu não sei encontrar em Roma beleza. Eu não sei encontrar em Roma ternura. Eu não sei encontrar em Roma inteligência. Eu não sei encontrar em Roma a graça comum. Esse pensamento de Santo Agostinho, da graça especial e a graça comum. Santo Agostinho dizia que Deus derramou uma graça comum. Essa é a ideia de Santo Agostinho, eu não acredito nisso não. Mas ele fala assim, que o sol nasce sobre justos e injustos, a chuva cai sobre justos e injustos, é que tem uma graça comum. Então tem o cara que é do demônio, mas ele é um neurocirurgião sensacional. O Santo Agostinho diria, é do demônio, vai para o inferno, mas é um neurocirurgião legal, é a graça comum. A graça comum é o que está sobre todos os homens indistintamente. E a graça especial é que está sobre os salvos.
Então, usando eu não acredito nesse negócio. Usando esse pensamento do Santo Agostinho, para a gente fazer ponte, a gente tem que ter essa noção da graça comum. Para ser mais bíblico, a gente tem que saber o seguinte, que todo ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Todo ser humano. E que existe a imagem e semelhança de Deus em todo ser humano. E que existe um sopro do Espírito Santo de Deus em todo ser humano. E que se eu leio bem na minha Bíblia, no Pentecostes o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja evangélica. Os fundamentalistas da Califórnia ou do Bible Belt dos Estados Unidos, sobre os católicos no Vaticano. Não, o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne, sobre todo mundo. O Espírito Santo sopra onde Ele quer. Você não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai, mas quando ele passa, você sabe que ele passou. E onde você encontrar bondade, onde você encontrar beleza, onde você encontrar generosidade, onde você encontrar amor, onde você encontrar dignidade humana, onde você encontrar gente defendendo a vida, pode ter certeza que essa gente está soprada pelo Espírito Santo de Deus, porque o inferno não sopra isso. O diabo vem para roubar, matar e destruir, é só o Espírito Santo de Deus que vem para soprar a vida. Mas quando você está lá no seu mundo, e você não sabe nada de Roma, você só presta para tacar fogo em Roma e dizer que esses caras vão para o inferno. Você não faz uma ponte para estabelecer contato. Você não faz uma ponte para estabelecer diálogo. Você não faz uma ponte para estabelecer troca. Você não faz uma ponte para convidá-los para vir também ao seu mundo. Você não faz uma ponte para promover uma dissolução de mundos para que haja um mundo só. Você faz uma ponte para impor o seu mundo sobre o mundo do outro. Foi o que esses merda fizeram agora com essa ideóloga de gênero aí, a Judith Butler. O que eles foram fazer lá? Tacar fogo no mundo dos caras. Ah, mas ela tá... Não interessa o que ela está falando, interessa que ela está falando. E ela tem que falar. E se você não sabe nada a respeito dessa mulher, a respeito do que ela fala, de onde ela fala, o que ela crê, o que ela viveu, o que ela sente, você vai lá e taca fogo nela, bate nela quando ela estiver no aeroporto embarcando para ir embora. É isso que você faz. Você não é bom de ponte, você é bom de tocar fogo nos outros. Então você atravessa, você não sabe nada de lá. Você não conhece nenhum poeta de Atenas. Você não conhece nada da ciência de Atenas. Você não conhece nada da ciência do Egito. Não sei se alguém já teve a oportunidade, uma vez eu visitei o Museu do Cairo. E é maravilhoso, é um negócio fora do comum. Mas o guia que estava explicando para nós ali, aquela coisa toda... aliás, teve um pastor que estava na excursão que ele perguntou se o pessoal tinha parado de construir pirâmide. Aí o guia falou assim, olha, nós tivemos que dar uma parada por falta de recursos, mas o prefeito aí que foi eleito, ele disse que vai retomar. Mandou essa. Mas o guia que estava com a gente, ele parou num lugar e ele falou assim, eu quero mostrar para vocês a peça que mais me impressiona nesse museu. Eu falei, o que será, né? Aí ele mostrou um pedacinho de linho. Linho. Aí nós ficamos olhando, E ele falou assim, como que esses caras conseguiram fazer linho 5.000 anos antes de Cristo? Que tecnologia esses caras tinham? Que ciência era essa? Que inteligência é essa? De onde veio? Assim, a importância da gente pisar no mundo dos outros é reconhecendo que o mesmo Deus que soprou no nosso mundo, soprou no deles. O mesmo Deus que sopra sobre nós, sopra sobre eles. E a gente precisa descobrir os sinais de Deus ali nos outros mundos, que não são os nossos mundos.
Mas a nossa subcultura evangélica no nosso país é uma porcaria. É um gueto de ignorância, de obscurantismo. Que tudo que você vai falar, o cara pergunta qual é a base bíblica. Eu falei, que base bíblica, meu? Meu professor no seminário dizia o seguinte, que tudo que está na Bíblia é verdade, mas nem tudo que é verdade está na Bíblia. A Bíblia não é um livro de ciência, a Bíblia não é um livro de sociologia, a Bíblia não é um livro de psicologia, a Bíblia não é um livro de engenharia, a Bíblia não é um livro de física nuclear, física quântica, a Bíblia não trata dessas coisas. A Bíblia não é um livro de psicanálise. A Bíblia é a revelação de Deus, onde Deus revela-se a si mesmo, o seu caráter, quem Ele é. Não é um livro de inteligência. Aliás, a Bíblia como livro de inteligência para a nossa convivência em sociedade deixa muito a desejar. Paulo defendeu um escravo, defendeu o senhor de escravo. Paulo mandou a mulherada ficar calada na igreja, usar véu, perguntar em casa para o marido. Paulo falou assim que era para todo mundo obedecer às autoridades, porque foi Deus que colocou lá o imperador no lugar onde ele está. Paulo era genial. Ele mandou essas. Por exemplo, ele falou assim, mulherada, obedeça os maridos do mesmo jeito que vocês têm que obedecer a Cristo. Putz. Aí ele põe uma vírgula e diz assim, maridos, amem as suas mulheres do mesmo jeito que Cristo ama a igreja. Aí ferrou geral os caras. Porque a mulher valia menos que lixo. Um judeu na época de Paulo, ele orava dizendo o seguinte, eu te agradeço a Deus, porque eu não nasci mulher, não nasci samaritano e não nasci cachorro. Pensa um negócio desse. Esses eram os caras que o Paulo tinha que evangelizar, os compatriotas dele. Não nasci cachorro, não nasci samaritano. O samaritano é judeu misturado com qualquer outro que não é judeu. E não nasci mulher. Mas o Paulo diz, vocês homens têm que amar as mulheres como Cristo amou a igreja. Gênio. Mulherada, fica quieta, pergunta em casa. Na igreja todo mundo calada. Os homens, aí, todo mundo ouviu? Vírgula. Homens, amem as mulheres como Cristo amou a igreja. Gênio. Paulo, Onésimo, um escravo fugitivo, se converte na cadeia ali com Paulo. Aí o Paulo diz assim, Onésimo, o que tu fazia antes de chegar aqui? Tu foi preso por causa do quê? Ele falou, eu sou um escravo fugitivo. Fugiu de onde? Fugi lá da fazenda de um camarada lá, não é muito longe daqui, tu não conhece não. Falei, como é o nome dele? Filemão, meu brother. Meu brother. Vou fazer o seguinte, eu vou escrever uma carta para ele, quando tu sair da cadeia, você se entrega para ele. Vai lá e diz que você fugiu, que você está se entregando. O Onésimo olhou para o Paulo e falou assim, você é louco, porque o cara vai me matar, escravo fugitivo é penalizado com morte. O Paulo diz, vem na minha. Manda uma carta para o Filemão, diz assim, Filemão, aí está o Onésimo, teu escravo fugitivo. Tipo, está aí a tua propriedade de volta. Vírgula. Convertido. Nosso irmão. E, aliás, se você é realmente meu amigo, recebe esse Onésimo como se eu estivesse chegando em sua casa. Ferrou com Filemão. Ele não disse assim, Onésimo, abaixa a escravidão. Não. Ele manteve a lógica da escravidão, mandou o escravo fugitivo se entregar ao seu senhor. Só que, agora como irmão, bomba de tempo na escravidão, bomba de tempo na cultura patriarcal machista da época.
Se o Paulo chega num tribunal e diz assim, você crê que o imperador é o César, é o imperador? Creio. E você crê que ele foi parar lá como? Deus do céu colocou ele lá. E você acha que todo mundo pode ficar fazendo piadinha com ele aí? Não, temos que respeitar o César. Obedecer o César, porque Deus deu o mandato para ele. Aí todo mundo, arregou. E o que mais você pensa? Eu penso isso, que Deus deu um mandato para ele proteger os bons e penalizar os maus. E Deus deu uma espada na mão dele, para ele proteger os bons e penalizar os maus. Porque César serve a Deus. Vírgula, né? Quando César começa a usar a espada para abençoar os maus e fazer sofrerem os bons, César deixou de servir a Deus. Bom, você está dizendo que a gente tem que se levantar contra o César? Não, eu não disse nada. Eu só disse que o César é legítimo enquanto faz o que Deus mandou ele fazer. Ferrou com César. Ferrou com César, o postiço, o ilegítimo. Derrubou. Gênio. Gênio. Por quê? Porque conhecia a revelação, o seu berço judaico, mas conhecia o mundo de César, conhecia o sinédrio, conhecia a estrutura da sinagoga, conhecia aquela corja dos fariseus, ele era fariseu. Conhecia aquele pessoal romano, ele era oficial romano, ele conhecia aquilo tudo. Por isso ele podia ir e vir, estabelecer pontos de contato. Então, eu acho que a primeira coisa que eu sinto como um grande desafio para o nosso tempo, não dá mais para a gente ser aquela galera que o Espírito Santo vai nos usar. Vai usar gente que estudou. Não estudou, desculpa, vai ficar pequeno para o seu lado. Você vai ou passar vergonha ou fazer eu passar vergonha quando você disser que é da IBAB. Não diz. Você vai lá, toca o horror que você quiser, mas não fala que é daqui, que me conhece. Não fala. A gente tem que se preparar, pessoal. A gente tem que se preparar para sentar num debate. A gente tem que se preparar para estar numa sala da universidade. A gente tem que se preparar para estar numa fila de almoço durante a semana, num self-service. Se você está ali, aí não dá mais para a gente se omitir, ouvir esse discurso polarizado, esse me engana que eu gosto, enfraquecido, de gente que só conhece Bíblia, só conhece versículo. Fala assim, nossa, Ed, parece que você tem nojo da Bíblia. Não, eu tenho nojo desse pessoal que não valoriza a Bíblia. Quanto mais você amar a Bíblia, você vai ler os livros que ajudam você a entender a Bíblia. E quanto mais você amar as pessoas que você quer alcançar, você vai ler os livros que ajudam você a alcançar essas pessoas. Você tem que saber o que elas pensam, como elas sentem, como elas vivem, de que lugar elas vêm, que dores elas trazem, que maluquices elas têm na cabeça. Eu fico tentando entender o que essas pessoas estão falando. Eu estou reaprendendo meu vocabulário. Eu estou reaprendendo o significado das palavras. Está sendo muito difícil para mim. E assim, você tem que se preparar muito. Muito, se você quiser fazer pontes. As pessoas não dormem mais em discursos vazios, superficiais. Elas não dormem mais. Quando elas vierem falar com você, você manda um aramaico. Não deu para conversar, manda um grego. Se não deu para conversar, manda um latim. Manda alguma coisa. Fale em língua estranha, mas dá um jeito de falar com essa pessoa. Uma língua que ela entenda. Porque se a gente quiser fazer ponte, a gente tem que entender o mundo delas. A gente tem que ir lá no mundo delas, saber como elas sentem, como elas pensam, aonde dói. Agora, por outro lado, eu sinto também que falta Bíblia, viu? Nessa geração. E sinto também que está rolando uma geração que também está me dando nojinho, assim, é um pessoal Nutella demais, para o meu gosto.
que é o seguinte: eu estou vendo um monte de crente defendendo o direito de Judith Butler, mas a gente fica defendendo o direito dela a falar e a gente não fala, porque a gente está gastando o nosso tempo defendendo o direito dela a falar. Esse pessoal da ideologia de gênero está falando. E tem muita gente falando muita bobagem. Tem muita gente falando de dentro da sua dor e da sua angústia. Tem muita gente falando o que a gente precisa ouvir para reposicionar o nosso coração e o nosso entendimento a respeito da questão de gênero. Mas tem muita gente falando bobagem. E a gente gasta muito tempo defendendo o direito de gente falar bobagem e a gente não sabe o que falar. Essa polarização política do nosso país, assim, você gosta de Bolsonaro, você gosta de Temer, você gosta de Lula, você gosta de Marina, gosta de quem que você gosta? De Alckmin, não sei lá de quem você gosta. A questão não é mais isso no nosso país. Isso está todo mundo vendido. A questão do nosso país são os valores que nós vamos defender. Porque não dá para fazer ponte se você não sabe de onde você sai. Se você não tem sua identidade, você não pode dialogar. Porque você não sabe o que você crê, você não sabe o que você pensa. Você só fica aí defendendo o direito de todo mundo falar. Mas qual é a sua voz? Quando é que você vai dizer, parou também, porque eu tenho o direito de falar também. Eu sou crente. Eu sou de Jesus. Eu creio na Bíblia. Ou não crê mais, aí beleza. Ou não é mais de Jesus, é filósofo, é ativista político, é militante social, é fazedor de ponte. A gente precisa ter a nossa voz. Qual é a nossa voz? Qual é o nosso conteúdo? Qual é a nossa crítica? Como é que a gente coloca a bomba de tempo lá fora? E diz assim, eu entendo o que você está dizendo aqui. E eu olho para trás na história da igreja, eu olho para trás na estrutura de poder da minha comunidade, eu olho para trás e eu vejo, a minha comunidade é sim homofóbica, a minha comunidade é sim machista, a minha comunidade é sim hierárquica, não é democrática, não tem expressão, a minha sociedade, a minha comunidade evangélica, ela é sim uma sociedade de classes reproduzida. Eu olho para trás e eu enxergo tudo isso, mas espera um pouquinho. Espera só um pouquinho, que eu olho também para a minha comunidade evangélica e a minha cultura evangélica, e eu vejo um monte de coisa que você não vê. E eu vejo muita beleza que você não vê. A igreja evangélica de verdade não é essa porcaria que está na televisão. Não é esse pessoal que está na mídia. A igreja evangélica de verdade está na periferia. A igreja evangélica de verdade está nas comunidades. A igreja evangélica de verdade não aparece. Ela é anônima. Quem aparece é essa gente midiática, isso tudo é vendido. Joga isso tudo fora. Joga isso tudo fora. E vai ver a beleza. Talvez a gente hoje precise fazer ponte com a igreja. Imagina, eu vim aqui, ao invés de dizer para a igreja fazer ponte com o mundo, eu tenho que dizer que chegou um momento em que nós temos que fazer ponte com a própria igreja, porque nós não conhecemos mais a igreja. Nós não conhecemos mais a cultura da nossa igreja. Nós não conhecemos mais a doutrina da nossa igreja. Nós não conhecemos mais a palavra de Deus que fundamenta a nossa igreja. É outra ponte que a gente tem que fazer. Por isso eu escolhi para terminar essa fala do gênio. O gênio, Paulo, que mandava em vários idiomas, era um cara multicultural. O gênio Paulo, que pavimentou o que nós chamamos de cultura ocidental. O gênio Paulo, que minou as bases do império como o Império Romano. O gênio Paulo. O gênio Paulo que escreveu metade do livro que você chama Novo Testamento. O gênio Paulo. Esse gênio escreveu o seguinte: irmãos, quando estive entre vocês, não fui com um discurso eloquente,
nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria. Olha o gênio. Minha mensagem, minha proclamação, a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram em demonstração do poder do Espírito Santo, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. E o poder de Deus não é midiático. O poder de Deus não é poder de palco. O poder de Deus não é um poder da oratória. O poder de Deus é da transformação da vida. Sabe o que eu quero saber? Como é que você se reconcilia com a pessoa que não te acudiu? Cadê o Felipe? Eu vou ver como é que é a música que você cantou. Gente que não me acudiu. Gente que me feriu e não me acudiu quando eu chorei. A questão é, como é que a gente vai virar outra face para essa gente? O poder de Deus vai se mostrar aí. Nós não somos poderosos e ousados quando a gente vai fazer grito de guerra contra os filhos de Satanás. O poder do Espírito Santo se revela em nós, na nossa capacidade de virar outra face, de amar o inimigo, de perdoar a quem nos fez o mal, de pagar o mal com o bem, de dar a capa, dar a túnica, de ser generoso com o romano, com o grego e com o judeu. Por quê? Porque nós estamos fora desse jogo de ser romano, ser judeu, ser grego, ser brasileiro, ser de esquerda, ser chinês, ser de direita, ser batista, ser presbiteriano, ser cristão, ser muçulmano. Nós temos que sair fora disso. Nós temos que estar em Cristo. Paulo, você é judeu, é grego, é romano, você é o quê? Cara, você já me ouviu falar? Tudo que eu sei é sobre Cristo e esse crucificado. É tudo que eu sei. E o sangue derramado naquela cruz foi por você, foi por mim, foi por eles, foi por eles, foi por eles. E o Espírito que foi derramado lá do céu caiu sobre você, caiu sobre mim, caiu sobre ele, sobre ele, sobre ele. E eu estou aqui tentando fazer ponte com todo mundo. Mas a partir da minha identidade em Cristo Jesus. E essa voz ninguém vai calar. Essa voz ninguém vai calar. E o Paulo foi calado. Tiveram que matá-lo para que ele parasse de falar do Cristo crucificado. Então, eu espero que vocês façam muitas pontes e que Deus nos ajude a fazer pontes, porque o nosso mundo precisa da gente, muito. De gente firme com Jesus. E amém. Deus abençoe você. Valeu. Penso que não habitas mais em templos feitos por minhas mãos.
isso que agora estás nas catedrais do coração. Certo é que assentado estás à mão direita de Adonai. És Deus de Abraão, acima da religião. Amém. Amém. De uma ordem superior, sumo sacerdote eternamente, jurou e não se arrependerá, assim te chamarás. Quem diz é Deus o Pai. Hoje é tempo de pensar, estamos tão longe de aceitar. No ramo de Judá, o Nazareno era Deus. É um com Deus, de uma ordem superior, sumo sacerdote eternamente, jurou e não se arrependerá, assim te chamarás. De uma ordem superior, sumo sacerdote eternamente, jurou e não se arrependerá, assim te chamarás. Quem diz é Deus o Pai. Que o reino cresça entre nós, e a cada dia mais se multiplique e que encontre ocasião em nossas vidas, a fim de que a semente que foi depositada em nossa vida, em nosso coração como solo fértil, se multiplique, se multiplique, se multiplique, e que chegue a lugares que o primeiro semeador não consiga enxergar, mas que chegará, em nome de Jesus, não é verdade? Eu queria cantar uma canção que ela foi feita a partir da oração de dedicação do templo de Salomão. Salomão, depois de todo o sacrifício que foi feito, depois da construção do templo, depois de tudo que tinha acontecido, depois de tantos profetas, tanta gente tocar trombetas, tocar harpas, depois de tanta música, depois de tanto barulho, depois da casa se encher de fumaça, Salomão sobe em cima de um
cima de um lugar onde as pessoas pudessem vê-lo. E antes de fazer a oração, de dedicar o segundo templo, ele diz: poderia Deus habitar na terra? Ele faz essa pergunta. Poderia Deus habitar na terra? Pois nem os céus dos céus podem te conter. Que dirá esta casa que eu fiz para a tua habitação? Nem os céus dos céus podem conter a glória de Deus e a presença dele. Que dirá esta casa que ele fez para a habitação dos homens? Estranhamente ele decidiu habitar também em nós. Curiosamente, uma das ironias. Longe daqui, em algum lugar, está tua habitação, e eu só me lembro dos teus versos gravados em meu coração. Perto de mim, onde posso achar, está teu coração, e nem entendo esses reversos. Alguém que não cabe no céu dos céus pediu para habitar em meu coração. Mas se o reino pode até caber na palma da mão, feito grão, e crescer. Posso sorrir, pois ao te encontrar entendo que é melhor viver como parte de um inteiro que compartilho com você. E quando só é fácil sentir a tua proteção aqui, mas não posso discernir alguém que não cabe no céu dos céus pediu para habitar em meu coração. Alguém que não cabe no céu dos céus pediu para habitar em meu coração. Mas se o reino pode até caber na palma da mão, feito grão, e crescer e multiplicar e crescer e multiplicar e crescer e multiplicar e crescer
Espera aí. Tenho 3 avisos. 3 avisos. Primeiro, dia 25 de novembro. Não esqueça de anotar na sua agenda. Dia 25 de novembro, sábado, será o nosso encerramento de 2017. E você é nosso convidado. E nós teremos muita alegria em ter você aqui. Dia 25 de novembro, 19h30, aqui nesse auditório. Segundo aviso, nós queremos muito que você continue conosco ao terminar esse tempo. Nós temos o lounge ali preparado, nós temos um food truck e nós queremos que você continue desenvolvendo relacionamentos, conhecendo outras pessoas e se fazendo conhecer por outras pessoas. E ali no lounge também, você vai encontrar um stand que é a nossa carona solidária. Como é que funciona a carona solidária? Agora é noite, 9h15 da noite, e algumas pessoas vieram de metrô, e nós queremos oferecer para você que veio de metrô, uma carona pelo menos até a Barra Funda. Então, se você está a pé, se você voltaria a pé até o metrô, nós queremos te oferecer essa carona, e lá no lounge você pode encontrar essa opção, depois de comer, de ficar um tempinho ali com a gente te oferece essa carona. Mas eu queria pedir uma saideira. Rola? Rola? De boa? Então, queria agradecer mais uma vez Felipe Valente, toda a banda, inclusive agora o Mucão. Queria agradecer também o pastor Ed mais uma vez. Incrível, que noite especial, que noite completa. E que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe e que nós possamos continuar a construção de pontes para todos os lados, inclusive para dentro da igreja. Sábado, dia 25, eu espero você aqui. Felipe, obrigado. Deus te abençoe. É nóis. Eu queria dizer mais uma coisa só. Eu queria dizer que muitos amigos meus vinham aqui e falavam que aqui era muito legal. E sempre falavam de mim aqui. Eu acho que isso estragava um pouco, né? Eu falava de mim e veio me queimar. Mas eu sempre tive vontade de vir aqui, sempre foi uma coisa assim muito forte dentro de mim. Pastor, muitas vezes eu vim aqui, sentei aqui no meio dessa congregação e assisti você falar e fui abençoado pela palavra, por aquilo que você disse. Você tem me pastoreado à distância pela internet. Antes de vir aqui eu já ouvia você pela internet bastante, li coisas que você escreveu e eu estar aqui nesse dia podendo tocar para vocês, para mim é uma coisa muito legal, assim, é uma realização, de verdade. E eu me sinto muito feliz de ter passado pelo crivo da IBAB, né? O pessoal fala, não é qualquer... O Thiago Grulha, que vai minha gente, falou assim, não é qualquer um que toca lá não, hein, bicho, você se comporta. Eu falei, não, pode deixar que eu vou fazer tudo certinho para me chamarem de novo.
justiça.